Então, olha só. Então, a gente vai falar sobre conforto ambiental. É, no, o conforto ambiental, ele é um negócio que ele é essencial para o projeto de arquitetura. E isso é uma das questões que mais diferenciam o arquiteto do engenheiro. Porque o arquiteto, ele tem disciplinas ao longo do curso de arquitetura que são específicas de conforto ambiental. E vocês vão ter só apenas essa aula de conforto ambiental. Então, vocês têm essa aula para vocês poderem ter uma noção de como que essas coisas funcionam. Como que funciona o conforto ambiental, tá? E para que serve. Beleza? Então, o conforto ambiental, quando a gente fala de um conforto ambiental de edificação, a gente está falando de questões para proporcionar um melhor conforto do indivíduo dentro da edificação, tá? Então, a gente sempre está tratando de questões térmicas, acústicas e luminosas, beleza? Tanto que no curso de arquitetura nós temos disciplinas de conforto dividido justamente por essas temáticas. Então, um acústico que vai trabalhar só com coisas térmicas, né? Com questões térmicas, outra com questões acústicas e questões lumínicas, que a gente fala. Então, essas questões a gente tem que levar em consideração na hora de fazer, na hora da concepção do projeto, tá? Para a gente poder ter um conforto do indivíduo dentro do projeto, dentro da edificação, tá? E quando a gente fala de projeto de acústica, a gente está falando, por exemplo, de igreja, de cinema, esse tipo de coisa, quando a gente precisa ter esse estudo de acústica. Agora, iluminação, aí no nosso caso aqui, a gente praticamente não vai entrar na questão acústica, mas a questão térmica e principalmente a questão lumínica, a gente vai entrar muito, porque toda edificação precisa ter iluminação e ventilação natural, tá? E eu sei, por exemplo, assim, se a gente for olhar, eu sei que na casa de alguém aí acontece isso, por exemplo, são 3 horas da tarde, o sol está rachando lá fora, e tem um determinado ambiente na sua casa, você tem que acender a luz, por exemplo, né? Porque ela é mal iluminada. Então, quando a gente tem um ambiente, por exemplo, que utiliza muito bem da iluminação e da ventilação natural, isso traz uma eficiência energética. Eu não preciso ficar acendendo luz durante o dia, eu não preciso ficar ligando o ventilador, se eu tenho um ambiente que é bem ventilado, né? Então, isso está ligado diretamente também à eficiência energética, beleza? Então, assim, isso que eu falei, né, assim, quando a gente fala de conforto, ela é dividida em 4 sub-áreas, né, que é conforto térmico, iluminação, né, natural e artificial, conforto acústico e ergonomia, que também considera essa história, assim, né, então, a pessoa que senta, tem uma mesa na altura boa e tal, na ergonomia, né, que é aquele um pouco que eu falei daquela história da escada, né, de subir a escada com os degraus todos no mesmo tamanho, que ajuda na ergonomia para isso. E aí a gente fala de conforto, que é o seguinte, quanto menor for o esforço de adaptação do indivíduo, maior será a sua sensação de conforto. E é isso que eu estou falando, eu não preciso acender uma luz, eu não preciso ligar o ventilador, né, isso traz o conforto, beleza? Só para vocês poderem ter, eu não preciso fechar a janela porque está barulho. Então, quanto menor o esforço que eu preciso fazer para me adaptar, a sensação de conforto é maior. Beleza? Então, quando eu falo, por exemplo, de conforto térmico, é quando a gente tem uma sensação de desconforto com o calor ou com o frio. Quando a gente fala de projeto, a gente tem que levar muito isso em consideração, porque a gente pode ter uma situação que está ligada diretamente às diferenças climáticas, né? Então, por exemplo, um projeto que é feito aqui para o Vale do Aço é completamente diferente de um projeto que é feito, por exemplo, em Curitiba, que tem uma situação climática completamente diferente, né? Então, eu preciso ter soluções para poder resolver isso, tanto para a parte de calor quanto para a parte de frio. Então, eu tenho uma situação que é muito fria e eu preciso ter uma edificação que é mais quente. E no nosso caso particular, a gente tem uma região que é muito quente, e a gente precisava ter uma situação um pouco
né, mais frescas, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? E aí o conforto da edificação é para isso, a gente conseguir ter esse equilíbrio. Quando a gente fala de ventilação, principalmente a ventilação natural, né? Então, eu tenho janelas boas, né, que iluminam e que ventilam bem. Isso é extremamente importante por diversas questões. A primeira questão é a função higiênica, né? Então, assim, a gente ter a circulação de ar, né, o oxigênio, aquela troca de oxigênio, a produção de vapor de água. Então, por exemplo, banheiro, né? Então, eu tenho que ter uma boa ventilação, uma janela que funciona, virada para um lado que funcione, para a gente poder, né, esse vapor sair, e para a gente não ter problema com pintura, né, com azulejo, esse tipo de coisa. E sem contar na questão de odor, né? Então, assim, principalmente banheiro, mas a gente for olhar, por exemplo, cozinha também, dependendo da situação, esse negócio de odores, isso atrapalha, assim, gordura e tal. Então, a gente precisa ter isso bem iluminado e bem ventilado, tá? Sem contar, assim, questões de gás e tudo mais. Então, a ventilação, ela tem uma função higiênica. E ela também tem uma função térmica, né? Que é a troca, né, desse ar quente com esse ar frio, né? Então, nas estações mais frias, a gente precisa ter essa troca de ar por uma questão higiênica, a gente geralmente deixa isso tudo mais fechado, então ter essa troca de ar, assim. E nas estações mais quentes, ela vai proporcionar essa perda térmica. Então, quando eu tenho um lugar que é muito quente, né, com as janelas fechadas, isso acaba ficando muito quente, então eu consigo ter essa troca de ar, e a gente vai ver aqui alguns sistemas de ventilação que o posicionamento, por exemplo, da janela interfere de forma positiva ou negativa nessa troca de ar quente e ar frio. Tá? Então, quando a gente fala de ventilação natural, isso que a gente fala assim, eu tenho sempre um ar quente que está dentro da edificação, né? E que o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, né? Então, e é por isso que a gente coloca, por exemplo, o ar-condicionado sempre em cima, né? Na parte de cima do ambiente. Quando a gente coloca o ar-condicionado na parte de baixo do ambiente, ele não funciona com a mesma eficiência energética. Ele não funciona tão bem como ele está em cima, porque quando ele está em cima, ele faz essa troca de ar, tá? Então, a gente precisa dessa circulação de ar dentro da edificação para poder fazer essa troca de calor, por exemplo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de ventilação artificial, é quando a gente não consegue ter ou não pode ter essa circulação de ar natural. Por exemplo, banheiro de shopping, né? A gente vê isso muito. É uma situação que tem aquele ventiladorzinho, né? Aquele exaustorzinho mecânico. Lanchonete, a gente também tem aquele exaustor e tudo mais. Ou, então, em áreas hospitalares, por exemplo, tipo bloco cirúrgico, coisas que eu não posso ter uma ventilação natural, porque o ar que pode entrar pode ser um ar impuro, por exemplo, né? Então, a gente tem essas particularidades, assim. Mas, em tese, de uma forma geral, quanto mais bem iluminado, quanto mais bem ventilado for uma edificação, melhor, tá? Então, a gente consegue ter essa ventilação por efeito do vento, né? Então, a gente sempre, quando a gente fala de projeto, a gente sempre tenta estudar e observar de onde vem o vento dominante, tá? E tem alguns equipamentos, algumas situações que indicam muito isso. Então, por exemplo, se eu moro próximo de uma avenida, né? De onde vem o vento dominante? Provavelmente ele vem da avenida, né? Porque a gente tem um grande fluxo de carro e um deslocamento de ar e acaba criando a fonte de vento acaba sendo a avenida. Então a gente tem o vento dominante dali, ou próximo de rio, esse tipo de coisa. Então a gente precisa ter e entender um pouco disso, assim, de onde vem esse vento dominante também. Beleza? E aí, uma das situações que a gente mais utiliza, e é uma situação mais comum, é que a gente chama de efeito chaminé, tá? Que é exatamente a chaminé da churrasqueira.
Acho que vai ser o exemplo mais próximo de todos. Assim. Então, o que acontece com o efeito chaminé? A gente tem sempre as aberturas, e se eu tiver a possibilidade, na parte de cima, eu tiver aberturas para esse ar quente subir e sair por ali, é a melhor situação, que é o que a gente chama de efeito chaminé, que é o que acontece com a chaminé da churrasqueira, porque o ar que está dentro da churrasqueira é um ar quente, a fumaça, principalmente, é uma fumaça quente. Então, ela sobe e sai lá em cima. Beleza? Vocês já observaram, principalmente isso em galpão, aqueles cogumelos redondos, assim, né, um exaustor que fica girando? Aquele exaustor, ele não tem nenhum motor dentro dele. O que faz ele girar é o fluxo de ar. Então, é o ar quente que está dentro do galpão, fica preso. Se eu não tiver aquele exaustor, forma uma bolsa de ar quente, que a gente fala, embaixo do telhado. Então, quando eu tenho aqueles cogumelos em cima do telhado, o ar quente sai por ali. Então, o fluxo de ar é que faz aquele sistema girar, né? Aquele cogumelo. Então, o efeito chaminé é o que a gente mais utiliza, assim, como sistema de ventilação, tá? Então, aqui só para vocês poderem entender esse fluxo, assim, o fluxo de ar, ele sempre vai funcionar dessa forma. Ele sempre vai vir do lado, né, do vento dominante. E aqui nessa ilustração, eu tenho diversos tipos de estratégias de ventilação. Algumas mais eficientes, outras menos eficientes. A pior delas, a que menos funciona, é quando eu tenho uma ventilação de um único lado, tá? Mas aí eu estou considerando sempre o seguinte, e isso vocês precisam guardar para sempre, assim. O ar, ele só entra se ele tiver por onde sair. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, eu estou no meu quarto, eu estou com a porta fechada e eu estou com a janela aberta, não vai ventar. Não adianta. Até vai acontecer uma troca de ar, mas ali muito próximo da janela. Então, se você chegar próximo da janela, você vai sentir aquela troca de ar. A gente não vai ter né, não vai funcionar com efetividade. Porque o ar, ele só vai entrar se ele tiver por onde sair. Beleza? Então, nessa situação aqui, apesar de ser a pior situação, eu estou considerando que ela tem o ar tem por onde entrar e por onde sair. Beleza? O efeito chaminé, então o ar sempre vai entrar e vai sair por cima. Beleza? Eu tenho, por exemplo, a ventilação cruzada, que é uma das melhores situações, né? Eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a ventilação cruzada, que é onde o ar ele entra por um lado e sai pelo outro. Essa situação é melhor. E eu tenho outras estratégias de ventilação, que é através do piso. Eu tenho um piso que é suspenso e ele é oco por baixo, então a ventilação entra, né, ela é aberta na lateral, ela entra, sai por algumas frestas no piso e sai entrando numa espécie de efeito chaminé também. Tá? Então, só para vocês poderem ter alguns exemplos dessa história. Então, a ventilação cruzada é a melhor situação. Que é isso que eu estou falando com vocês. A melhor situação é quando eu tenho uma entrada de um lado e a saída do outro lado. Beleza? Por que isso? Porque eu vou ter, literalmente, uma ventilação cruzada. Tá? Isso aqui olhando em corte. Se eu olhar isso em planta, se eu tenho uma janela desse lado e uma janela desse lado, é dessa forma que vai funcionar o meu deslocamento de ar. No cantinho aqui, dificilmente vai ter uma ventilação boa, né? Porque o ar ele vai fazer esse movimento. Ele vai sempre da maior para menor pressão, ok? E essa situação aqui de ventilação cruzada ainda é a melhor, tá? Quando eu tenho uma ventilação que entra na parte de baixo, eu tenho uma abertura na parte de baixo e eu tenho uma abertura na parte de cima. Isso acontece lá nas nossas salas, lá na faculdade, com muita eficiência, inclusive. Não sei se vocês já perceberam. A maioria das salas, né? A maioria não, acho que praticamente todas as salas funcionam dessa forma. Você imagina, então, aquela sala que tem uma porta, que o quadro está exatamente na mesma parede da porta.
Em cima, a gente tem aquela parte aberta, furadinha, né? E lá no fundo da sala, eu tenho as janelas de vidro com alumínio, e embaixo eu tenho uma espécie de furinho, assim, um cobogó, né? Com as entradas de ar na parte de baixo. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade e já perceberam isso, assim, quando você senta muito próximo daquele cobogó, no fundo da sala, daqueles buraquinhos, se você colocar a mão assim, em algumas situações você consegue sentir o vento passando, né? Por quê? O que acontece? O vento, ele entra pela parte de baixo, como o ar quente está em cima, ele vai empurrar o ar quente, e o ar quente vai sair naquela janelinha lá da frente. É como se eu tivesse desse lado aqui, olha aí na apresentação, como se eu tivesse nesse lado aqui, aquela parte furadinha, de telinha, e aqui no fundo da sala, aquele cobogó. Então, o vento, o ar, ele vai entrar e vai sair por cima, proporcionando melhor ainda essa troca de ar, tá? E a mesma coisa acontece se eu tenho a janela de um lado e do outro. Se essa janela fosse aqui, seria melhor ainda, tá? E aí, eu posso, só a título de conhecimento, assim, elementos que eu tenho fora da edificação, elas podem interferir diretamente nesse fluxo de ar. Então, se eu tenho uma árvore, por exemplo, dependendo do porte dessa árvore, né, isso vai interferir diretamente no meu fluxo de ar. Eu posso direcionar melhor o meu fluxo de ar. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, um prédio com pilotis, né, que a gente fala que esses pilarzinhos, a gente tem só garagem embaixo, a troca de ar é muito melhor do que se eu tivesse essa edificação que vai até no chão. O ar ia bater aqui e interromper todo o fluxo. Então, essa troca de ar é super importante. E a gente está falando de ventilação mesmo, numa edificação pequena ou até numa micro-região, né, num bairrozinho, a distribuição disso, assim, tá? Beleza? Então, quando eu tenho, né, sobre essa história de direção do vento, até o uso de marquise pode modificar esse fluxo de ar. Então, se eu tenho uma marquise que é coladinha aqui, o fluxo de ar é de uma forma. Se eu tenho uma marquise afastada, o fluxo de ar muda, né, porque também vai entrar ar aqui por cima, ele vai passar mais embaixo. Então, todo esse estudo é extremamente importante para a edificação. Se a gente pensar numa edificação simples, né? Então, você imagina que isso aqui é uma edificação que é de frente para uma avenida ou de frente para a praia, né? Então, eu tenho a varanda aqui. Então, se eu tenho o vento dominante que vem desse lado, o desenho do fluxo de ar é exatamente esse aqui. E se eu fecho as portas, por exemplo, eu não consigo ter essa troca de ar, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar um pouco esse fluxo de ar, esse direcionamento, para vocês poderem entender. Beleza? Conseguiram entender isso até aqui? Alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Não? Então tá. Vamos em alguns exemplos para vocês poderem ter uma ideia disso, tá? Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Marcos, deixa eu só perguntar. Oi. Essa ventilação que você falou em questão do piso, me dá um exemplo dela, por exemplo, de um lugar. Um exemplo, assim, são poucos exemplos que a gente tem, assim, que não é um negócio que é muito convencional, mas, por exemplo, na cidade administrativa, em Belo Horizonte, né, aquele prédio novo da cidade administrativa, ele funciona todo assim. Inclusive, ele é usado mais quando a gente está falando de ambientes empresariais, né, porque a gente precisa de ter, inclusive, instalações elétricas, essas coisas todas no piso. Então, dificilmente é usado, sabe? Então, a gente tem poucos exemplos, mas um exemplo que eu conheço na cidade administrativa em Belo Horizonte funciona dessa forma. Todos os andares têm esse fluxo de ar por baixo, é bem legal. Okay? Ô, Max, nesse assunto ainda, aquelas casas mais antigas, tipo casa de roça, que tinha aqueles assoalhos embaixo, pode ser um tipo desse de piso ou não? Ele acaba, assim, ele não é exatamente para essa função, mas ele acaba funcionando dessa forma, né? Principalmente a gente costumava ter umas gretas, né,
nas tábuas e tal, porque o piso tinha o assoalho e as tábuas o piso era todo de tábua. Então, aquelas gretas, acontecia isso também. Se você colocar a mão muito próximo, você consegue, inclusive, sentir o fluxo de ar mesmo. Ele também funciona dessa forma. Não é feito para isso, né, pensado nisso, mas ele também funciona dessa forma. Entendi, obrigada. Beleza? Então, esse é um exemplo do Hospital Sara Kubitschek. Os meninos que foram para Brasília comigo, o Eliano, mas o Evandro e o André, né? Acho que quem mais foi? Acho que só. A gente passou perto nesse hospital, assim, e ele, principalmente, assim, o que acontece? O Hospital Sara Kubitschek é uma rede, tá? Ele é uma rede de hospital que ele trabalha muito com reabilitação motora. Tá? Então, ele trabalha, assim, para quem teve amputação de perna, o cara está aprendendo a usar prótese, o cara teve uma amputação de membros, essas coisas. E aí, o arquiteto que projetou todos os hospitais da rede Sara, eu vou mostrar alguns deles aqui, que é o Lelé, ele usa muito disso. Então, tá vendo essa parte de cima aqui? Ela é justamente para isso, para o fluxo de ar, né? Então, o ar quente vai sair por aqui, certo? Então, olha como que esse é o Sara Kubitschek de Fortaleza. Tá vendo vocês estão vendo essas tiras azul aqui? É tudo saída de ar, né? Olha aqui também, tá vendo essa parte amarela aqui? É tudo parte para acontecer a troca de ar, o fluxo de ar acontecer, tá? Esse é o Sara do Rio de Janeiro. O Sara do Rio acontece a mesma coisa, tá vendo? Então, eu acho que tem outras imagens do Sara do Rio. Aqui, como que faz para não chover, no caso, chuva de vento? Nessas gretas não entra, não? Então, dentro tem umas paletinhas, aí as paletinhas elas são direcionadas, né? Então, para a água bater e escorrer uma na outra para não cair lá dentro. Vamos ver se eu consigo mostrar isso de perto. Esse aqui do Sara, esse Sara do Rio, ele é bem legal, assim, eu não sei se tem alguma imagem disso, tem esse lago aqui, né? Esse lago, ele traz baixa temperatura, então ele abaixa a temperatura, aumenta a umidade do ar nessa região. E aqui, assim, ó, tem uma linha daqui até lá do outro lado com aspersores de água, com os jatos de água para cima. E aí, esses jatos de água que produz aqui faz a umidade do ar entrar aqui dentro e refrescar todo esse ambiente e o ar quente sair todo aqui por cima. Eu não sei se eu tenho imagem, eu acredito que eu tenho imagem disso, depois eu vou procurar para vocês. Mais para frente eu acho que apresenta, tá? Então a ventilação natural, né, a direção dela é extremamente importante. E o que vai determinar isso, tá? As dimensões do vão de entrada, as dimensões do vão de saída, né? Então quanto maior e menor o vão, isso vai interferir, e a velocidade do ar que incide na abertura. Então, esse é o que determina essa direção, essas coisas do fluxo de vento. A gente vai ver isso mais para frente, ok? Entenderam isso aqui, até aqui? Vamos falar de alguns tipos de janelas, então, para vocês poderem entender como que funciona essas aberturas para ventilação e iluminação. Então, por exemplo, a gente tem a janela de correr, tá? Que é o mais conhecido. Eu posso ter ela de 2 folhas, né, que a gente fala. Essas aqui, por exemplo, é de 2 folhas. Essa janela de cá são de 4 folhas. A gente sempre vai ter, quando ela é de correr, a gente sempre vai ter 50% de abertura, né? Porque essa folha, na hora que abrir, vai correr em cima dessa. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essas duas do centro vai correr para as laterais e vai ocupar as duas externas. Então, eu tenho uma abertura de 50%, eu tenho uma ventilação de 50%, e eu tenho uma iluminação natural de 100%, né? Dependendo do material, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu não tenho 100%, porque a esquadria é muito mais larga, mas essa aqui, por exemplo, eu tenho 100% de iluminação. Eu tenho a janela pivotante, né? Vai ter uma imagem dela para frente, que é aquela janelinha que fica na vertical, e aí ela tem umas vantagens e umas desvantagens. Deixa eu mostrar ela primeiro, que é essa aqui, tá vendo? Olha, essa janelinha é pivotante, ela é em pé, tá vendo? Ou a porta aqui, ela é pivotante.
ela gira nesse centro aqui, tá? Qual que é a vantagem e as desvantagens? A vantagem dela, por exemplo, é que eu tenho uma fácil limpeza dos dois lados. Eu vou girar, limpar de um lado e girar, limpar do outro. Ela permite que eu direcione o fluxo de ar, né? Então, eu posso virar mais para onde eu quero, mais para cá ou mais para lá, né? Por exemplo. E ela ocupa pouco espaço, né? Na área de utilização, porque eu consigo ter quase uma abertura de 100% nela, né? De iluminação e ventilação. A grande desvantagem dela, assim, é que eu não consigo instalar aquelas telas de proteção, sabe, aquelas telas de criança, eu não consigo instalar, porque como aquela tela ela é instalada passeando com a parede, na hora que ela vai girar, ela não consegue abrir. E a mesma coisa acontece com cortinas e persianas, né? Eu não consigo instalar uma cortina, não é que eu não, no caso da cortina e da persiana até consigo, mas na hora que eu abro, isso dá uma interferênciazinha, porque fica aquele pedaço para dentro. E dependendo da situação, essa projeção, ela pode incomodar no interior do ambiente, né? Que o pedaço que vai para dentro, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um pedaço que vai para dentro da edificação. Ela fica metade dentro e metade fora. Eu tenho a janela basculante, tá? E aí é importante, é basculante. Não é janela vasculhante, beleza? Então, janela basculante. Ela vai funcionar exatamente do mesmo jeito, com as mesmas características da pivotante. A diferença é que a basculante, ela é na horizontal e a pivotante é na vertical. Beleza? A gente vê isso muito em janelinha de banheiro, por exemplo. Tá? A gente tem uma janela que chama Máximo Ar, né? Como que funciona a Máximo Ar? Ela é parecida com a janela basculante. A diferença é que aqui, esse mecanismo dela aqui, na hora que abre, esse mecanismo aqui desce. Tá? Que esse mecanismo, se eu não me engano, é o das nossas janelas também lá da faculdade. Então eu abro aqui e esse negócio vai descer aqui, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó? Aqui tá mais baixo, aqui tá mais alto. Então, como que ela funciona? Assim, ela tem a ventilação dela depende do ângulo de abertura. Então, se eu abrir mais, ela vai ventilar mais. Se eu abrir menos, ela vai ventilar menos, né? E a iluminação natural dela também quase sempre é 100%, né? Dependendo do material. Janela guilhotina, né? Que é essa aqui, ela funciona praticamente igual a de correr, só que em vez ela vai para cima, assim, né? Funciona igual uma guilhotina, por isso que ela chama janela guilhotina. E ela tem as mesmas características de correr, então ela ilumina a abertura e a ventilação dela é de 50%, que uma folha vai correr para cima da outra, né? E a iluminação natural de 100%, dependendo do material. A gente tem uma janela, assim, que ela é pouco utilizada no Brasil, assim, que é a Bay Window, que é essa janela que sai da edificação, sabe? Essa janela, ela é muito usada em regiões muito frias. Por quê? Porque como ela é toda de vidro, e ela é quase sempre, ela só funciona, propriamente dito, do jeito que ela é para funcionar, quando ela é toda de vidro, porque ela sai da edificação para tomar sol, sabe? Então, como o vidro é um elemento que deixa o calor entrar e não deixa o calor sair, ela é uma janela que sai da face da parede, da edificação, justamente para receber a incidência do sol, para esquentar o ambiente, tá? Muitas vezes apartamentos assim, também, né, estão costumando fazer em sacada para aumentar o ambiente na casa também. Mas dependendo do nosso caso, acaba sendo ruim, né? Porque você vai receber o sol, né? Dependendo da região, isso não funciona muito bem. Olha aqui, por exemplo, olha essa cena aqui que é muito, muito americano, assim, tá vendo? Né, o cara cortando o jardim feliz lá com o seu carrinho e a mulher aqui sentadinha lendo livros, né? Então, a gente usa, é um negócio que é pouco utilizado na nossa região, tá? Mas esse ainda funcionaria aqui, porque pelo visto ela não é ela parece que ela não é de vidro para fora, parece que ela tem um... Depende, por exemplo, aquela anterior, essa aqui, por exemplo, ela é muito vidro, tá vendo? Essa aqui, ó, desse lado aqui já não é tanto, tá vendo? Tem uma paredinha aqui, uma paredinha ali e tal.
Assim, aqui, se a gente usar, a gente usa por questões mais estéticas, né, do que funcional, vamos dizer assim. Beleza? Tranquilo? E aí, então, acho que é tudo isso que eu falei, assim, né? A iluminação natural né, é muito importante, assim, né, porque ela cria condições de visualização melhor, você consegue desempenhar as atividades que você tem para poder fazer melhor e tal, né? Ela prevê boas condições de saúde, né? Lugar ventilado e tudo mais. Então, o importante é que a gente sempre tem que ter uma iluminação natural, tá? Prefeitura, por exemplo, ela não aceita, e aí quando a gente começar a fazer os nossos trabalhos, vai funcionar do mesmo jeito. Todos os ambientes têm que ter iluminação e ventilação natural, ok? Nada de banheiro sem janela, essas coisas do tipo. Tranquilo? Então, o que é isso que eu estava falando? Benefício natural, iluminação natural. Aumento da produtividade, diminui os erros, reduz o cansaço, fadiga visual, consumo de energia, contribui para a sustentabilidade. Então, iluminação e ventilação natural, quanto mais, melhor. Falar só um pouquinho sobre iluminação artificial, assim, né? E a gente precisa ter a iluminação artificial de vez em quando, não tem jeito, né? Principalmente à noite, né? Então, a gente precisa da iluminação artificial, mas a gente precisa também saber utilizar, né? Então, e aí a vantagem da iluminação artificial, você pode ter ela com diversos tipos, assim, né? Então, uma iluminação de destaque, né? A gente pode fazer efeitos, né? Assim, a gente pode ter uma iluminação de efeito, com cor e tudo mais, criar ambientes. A gente pode usar ela como decoração, né? Uma iluminação decorativa. E aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, acho que a gente não precisa entrar nesse conceito, assim, né, refinar isso, mas só para vocês terem uma ideia, a NBR 5413, ela traz a quantidade de luz, a iluminância que a gente fala, né? Lá na faculdade nós temos, por exemplo, o luxímetro, né? A iluminância, ela é medida em lux, né? Quantos lux, né, que é a quantidade de luz, a iluminância daquele ambiente. Lá na faculdade a gente tem um luxímetro que mede essa quantidade de luz. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Dependendo da atividade que vai ser desenvolvida no ambiente, a quantidade de luz, né? A iluminância que a gente fala, ela precisa ser diferente, né? Então, quando a gente fala, e vamos pensar um pouco, assim, principalmente nessa iluminação artificial. Vocês já perceberam que farmácia, por exemplo, é um negócio, assim, que é extremamente iluminado, né? A iluminância altíssima, tá? Para que isso? O supermercado também, né? Então, assim, geralmente em cima de verdura, essas coisas assim. E é para as cores ficarem mais vivas. Açougue, por que açougue tem aquela lâmpada dentro do freezer de carne, né? Onde fica a carne pendurada? É para poder realçar a cor, vermelho, ficar mais vermelho, né? Então, dependendo da atividade, a gente precisa ter mais ou menos iluminância, né? Vocês já viram, por exemplo, o tiozinho que trabalha com relógio, ele não tem uma luz em cima dele, né, em cima da estação de trabalho, porque ele precisa ter uma iluminância muito grande. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos para a segunda parte dessa história. Trajetória solar. Tá? A trajetória solar é muito importante. A gente precisa entender como que funciona a trajetória solar. E lembrando sempre que a trajetória solar, ela é a mesma na cidade, né, numa determinada região. Mas a sua casa, ela tem um posicionamento diferente de outras casas em relação ao sol. Então, o sol da tarde, na sua casa, às vezes bate na fachada, na frente. A minha casa bate na lateral, na casa de não sei quem bate nos fundos. Então, entender essa trajetória solar é extremamente importante. Vocês lembram desse desenho quando a gente era criança, né? Mãozinha direita para onde o sol nasce, mãozinha esquerda para onde o sol se põe. Então, na sua frente é o norte e nas suas costas é o sul. Vocês lembram disso?
E aí, a gente precisa entender, então, como que funciona essa trajetória solar. Então, quando a gente vai fazer um projeto, e aí a gente pode, isso, vocês vão ter que acostumar com isso também, na hora que vocês pegarem um projeto de arquitetura, a gente sempre indica onde é o norte. Tá? Por que a gente sempre indica onde é o norte? Porque o sol de norte é o pior sol. Tá? Porque o sol, ele nasce. O sol, ele nasce, né, em leste e se põe em oeste. Isso todo mundo sabe. Só que a trajetória dele é sempre assim, ele nasce em leste, se põe em oeste, mas ele passa por norte, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Então, se eu pego essa casinha minha aqui, ó, o sol de norte, os fundos aqui, que está virado para o norte, é onde vai pegar a maior parte do sol. A fachada que vai pegar mais sol é a fachada norte. Então, quando a gente indica o norte, quer dizer que aquela fachada é a que mais recebe o sol. E por que a gente tem, então, né, inverno e verão? O que acontece nas estações do ano, né? A gente sabe que no verão, por que no verão os dias são mais longos? Né? E por isso a gente tinha o horário de verão antigamente. E no inverno os dias são menores, né? Porque o Sol, a trajetória dele acontece isso. Ele nasce e rapidinho se põe. No caso do verão, o Sol nasce mais para... Tá vendo? Ele nasce de leste para sul, tá vendo? E se põe de oeste para sul. No inverno, o Sol nasce de leste para norte, né? E se põe de oeste para norte. Então, o dia aqui é menor, tá vendo? Aqui, o dia é maior. Beleza? Então, o que a gente fala sempre assim, a melhor fachada, na verdade não é a melhor, mas a que mais recebe sol é a norte, e a fachada que menos recebe o sol é a sul. Ok? Então, para que serve? Para que eu preciso entender essa trajetória do sol, né? Que é aquilo que eu estava falando, ele nasce em leste e se põe em oeste, passando por norte. Por que a gente precisa entender isso? Para a gente poder saber para onde deixar as fachadas, dependendo de como eu vou dividir o meu ambiente, né? Se eu sei que a minha fachada norte é a fachada que mais recebe o sol, quais os ambientes da minha casa é melhor ficar ali? Cozinha, área de serviço, banheiro, né? São as áreas molhadas, que é a melhor área para poder pegar o sol, beleza? E aí, eu colocar os quartos mais para o lado, mais para o sul, ou para leste, que pega, se tiver que pegar o sol, pega o sol da manhã, né? Porque a situação pior é o quarto que fica de norte para oeste, ele vai pegar o sol da tarde. Quando você chega em casa para dormir, a parede está quente, né? Porque a transmitância térmica está acontecendo, aquela parede que recebeu o sol a tarde inteira, ela está fazendo essa transmitância térmica para dentro, mandando todo esse calor para dentro do quarto, tá? Não acontece isso aí com vocês, com alguns? Aquele quarto que recebe o sol a tarde toda? Eu sei que tem. Beleza? Isso aqui só para vocês terem, a título de conhecimento também, assim, na arquitetura a gente trabalha com carta solar, né? Na carta solar a gente consegue prever exatamente isso na edificação. Então eu coloco o desenho da minha fachada aqui, eu vou saber exatamente como vai comportar a minha fachada, o tipo de sol, dependendo da época do ano, tá vendo? Então, assim, de janeiro até dezembro, tá vendo? Janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aqui até dezembro, né? Que a gente consegue entender essa trajetória solar, né? É o solstício de verão, os equinócios de primavera e outono, e o solstício de inverno, que é onde o sol nasce. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a hora do dia, 6, 7, 8. Então, se eu pegar, olha só, essa carta solar é nossa aqui, tá? Na nossa região. Então, se eu pegar aqui, ó, 6 horas da manhã, o meu sol, no solstício de verão, no verão, o meu sol, ele nasce mais ou menos 5h30 e se põe mais ou menos 18h30. Tá vendo? Enquanto no solstício de inverno, no nosso inverno, o sol ele nasce mais ou menos 6 e pouquinho, tá vendo? Quase 7 horas, e se põe mais ou menos 5h30, se a gente for olhar aqui, tá? Isso depende muito da região. Quanto mais ao sul a gente for, essa carga solar muda.
tá? Quanto mais ao norte a gente for, essa carga solar também muda. Quanto mais ao sul eu for aqui, mais o meu dia vai ser longo no verão, tá? Então, por exemplo, se eu tiver na Argentina, por exemplo, né, mais ao sul, máximo ao sul possível, o meu sol, o meu dia lá, ele vai, tipo, nascer o meu sol vai nascer, tipo, 4 horas da manhã, e se for às 19, 20 horas, tá? Isso acontece muito no Canadá, por exemplo, né, dá 20 horas, 20, 30, 11 horas da noite, ainda tem sol, né, por causa dessa trajetória solar. Beleza? E aí, como que a gente faz para poder, a gente precisa entender essa trajetória solar, onde vai bater o sol da tarde, onde vai bater o sol da manhã, e a gente tem diversas estratégias para resolver isso, mas a principal dessas estratégias a gente chama de brise, né? O brise, ele serve para poder proteger, é um dispositivo para proteger a edificação de receber esse sol. Ela vai receber esse sol, mas a própria edificação faz sombra nela mesma, tá? Que é isso aqui, ó. Quando eu tenho, e aí eu tenho 2 tipos de brise. Eu tenho brise vertical e eu tenho brise horizontal. Como que eu vou saber qual brise que eu vou usar? Se eu for receber a fachada que vai receber um sol alto, que a gente fala, o que a gente chama de sol alto? É aquele sol de 11 horas até 4 horas da tarde. Não é um sol alto? Vocês concordam comigo? Se a gente for olhar para o sol, ele está mais em cima. O sol do inicinho da manhã e o sol do final da tarde é um sol baixo. Beleza? Porque ele está se pondo. Então, ou ele está nascendo ou ele está se pondo. A gente fala que é um sol baixo. O brise para o sol baixo tem que ser um brise vertical. E um brise para o sol alto tem que ser um brise na vertical, na horizontal, desculpa. Como se fosse um boné, beleza? Se eu estou de boné, eu saio na rua meio-dia, o boné vai funcionar direitinho, não vai? Eu não vou estar recebendo um sol alto, vai tampar o meu rosto direitinho. Mas se eu estou de boné e o sol é um sol de fim de tarde, 18 horas, não adianta nada, né? O sol vai estar baixinho, vai bater sol no meu rosto, mesmo se eu estiver de boné. Mais ou menos essa analogia para vocês poderem entender, tá? E esses brises, aqui só para vocês poderem entender, esses brises, eles podem ser fixos ou móveis, tá? Então, tá vendo aqui, ó, em alguns casos ele modifica para um lado, modifica para o outro, né? O cara consegue movimentar ele. E eu preciso entender isso que eu estou falando com vocês. Eu preciso entender qual sol eu vou receber nessa fachada, para poder saber se o meu brise vai ser vertical, se o meu brise vai ser horizontal. E olha como que o brise funciona. Né? Isso aqui é o edifício JK no centro de Belo Horizonte, em frente à Praça da Liberdade. Ele funciona da seguinte maneira. Olha só, eu tenho, tá vendo aqui, ó, do lado direito aqui, eu tenho o brise para todos os lados, né? Se eu não me engano, um andar ocupa, eu acho que 1, 2, 3, 4 negócios desses. Acho que isso aqui é equivalente a um pé direito. Beleza? E aí, olha como que funciona direitinho. Olha como que o brise de cima, ele faz sombra aqui, olha. Tá vendo a sombra? Daqui para cá pega sol. Olha a sombra aqui também. Então, o que está fazendo? Esse brise de cima faz sombra até aqui, esse aqui faz sombra até aqui, esse daqui faz sombra, tá vendo? O próprio prédio vai fazendo sombra nele mesmo. Isso aqui vai esquentar, lógico que vai esquentar, mas eu não estou recebendo o sol direto na fachada, tá vendo? Isso acontece, por exemplo, na faculdade. Lá, nas laterais, nós temos os brises também, só que na vertical. Tá vendo? Então, eu consigo. Esse aqui também é um na vertical, né? Que é para receber um sol alto. Olha esse que legal. Esse é o prédio da Petrobras, no Rio de Janeiro. Eu acho que eu tenho uma outra imagem dele. Ele tem brise em todos os lados, tá vendo? Nas 4 fachadas. Ele é um cubo, né? Um cubão. E ele tem os módulos, tá vendo aqui? Ó, tem os módulos mais pretinhos, outros mais claros e tal.
porque esses módulos movimentam. Todas as aletas, né, elas movimentam. Então, o cara está na sala, ele movimenta do jeito que ele quer. Então, por isso que tem uns mais escuros, outros mais claros, porque ele está mais aberto ou mais fechado. Só que, como ele tem brise nas 4 fachadas, o sol que incide nas 4 fachadas são um sol diferente. O sol da manhã bate num lado, o sol da tarde bate no outro, não é isso que eu acabei de explicar para vocês? Então, por esse motivo, eu tenho os brises de cada fachada em posição diferente. Então, essa, tá vendo, ó, ele tem os módulos, tá vendo, ó, esse aqui tá mais claro do que esse, porque a posição tá diferente. Mas olha como que na fachada desse lado aqui, né, desse lado direito, o brise é na vertical. Do lado de cá, o brise é na horizontal. Então, isso quer dizer o quê? Que esse sol, o sol que essa fachada recebe, é um sol alto. Beleza? Esse sol que eu estou falando com vocês, de 11 horas da manhã, meio-dia, até umas 13, 14 horas, às 15, 16 horas. Depois disso, o sol passa a ser um sol baixo. Então, eu preciso desse tipo de proteção na vertical. Então, eu preciso ter esse estudo para saber exatamente como vai funcionar o meu brise. Entenderam essa história? Assim, eu sei que é muita informação, não sei o que e tal, mas são condições que vocês precisam começar a entender para na hora que a gente for fazer os projetos lá. Fala aí, Max. Existe esse brise de vidro? Eles fazem esse em construção alta, em prédio alto, ele de vidro? Tipo, dando um distanciamento? Assim, se tiver, o ideal é que ele seja jateado, porque senão ele não vai fazer sentido. Entendi. Porque se ele for translúcido, não vai resolver. Assim, até pode ter, eu não me recordo de ter visto, tá? Mas se tiver e ele for translúcido, ele não vai funcionar efetivamente como um brise solar que a gente fala, né? Proteger do sol. Ele vai funcionar, mas mais por questões decorativas, beleza? Que ele precisa fazer para poder fazer som. Tem uns que ele parece tipo um espelho. Aquilo deve ter tipo uma película também para proteger assim, do calor. Ele não pode ser translúcido. Porque se o sol atravessar ele, não faz sentido, entendeu? Se ele for jateado, ele fica tipo fosco, né? Rugoso. Aí ele funciona. Aí pode ser que funcione. Pode ser que funcione. Não me recordo de ter visto nenhum tipo. Então, beleza? Conseguiram entender essa história? Sim. O importante é que vocês comecem a entender essas questões. O importante é que vocês comecem a entender essas questões para vocês poderem utilizar elas ao longo da elaboração da próxima etapa dos projetos. Beleza? Tranquilo? Na próxima aula, então, eu vou entrar com outras questões também de projeto, tá? Se eu não me engano, a gente vai falar um pouco sobre lei de uso e ocupação do solo, né? Adensamento populacional, esse tipo de coisa. A gente vai entrar cada vez mais nas questões mais técnicas. Beleza? Max, mais alguma dúvida? A respeito dessa aula de projetos que nós vamos ter, nós vamos ter só a teoria de projeto ou a gente vai começar a desenvolver algum projeto nessa matéria? Não, vocês vão... É isso que eu falei. Eu vou dar uma aula hoje, semana que vem e na outra. 3 semanas seguidas. A partir do dia 6, vocês vão elaborar. Eu vou passar um programa de necessidades e vocês vão elaborar um projeto. Ah, tá. Ok. E o projeto seria de quê? Vamos ver. A minha ideia é a gente fazer uma casinha e depois um prédio.